caso das mulheres, assim por diante, né? No caso dos direitos da população, promoção da igualdade racial, assim, secretaria de que ministério de que o Edson foi ministro, né? E você pode perfeitamente estabelecer metas na área de saúde, né? Na área, principalmente as áreas sociais, né? Na saúde, da educação e mesmo em outras áreas, você estimular no Estado a formalização do trabalho, né? E a assinatura de carteiras, né? Fazer com que a população tenha os seus direitos assegurados. Isso o Estado pode, com políticas da Secretaria de Trabalho Estadual, promover isso, né? Não é verdade? Enfim, então eu acho que é perfeitamente possível e adequado isso, de procurar adaptar, digamos, tomar essas grandes referências e adaptá-las ao Estado do Rio, que é um pouco o que ele está tentando fazer, né? A outra pergunta era sobre... Bem, a segunda pergunta, na verdade, ela está subdividida aqui, embaixador. Quem é o guardião do Plano Brasil 22? Não há um guardião do plano, né? Eu não sei quem é. Como está a aderência do plano à realidade nacional? Isso tem a ver um pouco com a pergunta que ele fez lá atrás, o companheiro lá atrás, quando ele diz que muitas das coisas já vêm sendo feitas. E é verdade isso na área de educação, de saúde, mesmo na área do mercado de trabalho, né? E assim por diante. A questão que não foi feita antes ainda, mas que eu acho que seria interessante fazer, é que naturalmente não se podia avaliar o cumprimento do plano que foi apresentado em 2010 e 2011. Isso não faz sentido, né? Mas depois de passados 4 anos, e passada a próxima eleição, é perfeitamente possível verificar em que medida o que já foi feito agora permitirá, né, o que teria sido necessário fazer ano a ano para que em 2022 se chegasse a um certo objetivo, né? Não é verdade? Isso não é difícil fazer, é bastante fácil, né? Então, uma coisa que, claro que muita coisa está sendo feita, talvez muita coisa já esteja sendo feita acima do que é necessário. Vamos supor, dá um exemplo que o presidente Lula gosta de mencionar, que é a criação de escolas técnicas. Ele menciona que no período do governo dele foram criadas mais escolas técnicas do que em toda a história do Brasil. O dobro de escolas técnicas, se eu não me engano, né? Se eu me lembro bem. 240, 280, por aí, mas não importa. É o dobro. Mais do que em toda a história do Brasil. Né? Então você, possivelmente, isso é acima de qualquer meta, né? Talvez o número de habitações construídas, né? A meta lá, se eu não me engano, era reduzir o déficit habitacional. Eu não me lembro, você lembra, né? Mas reduzir o déficit habitacional, não sei se eliminar o déficit habitacional é meio ambicioso demais. Inclusive o plano, ele faz uma revisão de 2003 até 2010 das metas e do que foi feito entre 2003, das políticas relativas até 2010. O que se tem que fazer, e aí talvez um guardião técnico do plano, talvez fosse o IPEA, que é o Instituto da Secretaria de Assuntos Estratégicos, e teoricamente, o ministro de Assuntos Estratégicos, como o plano é organizado e coordenado pelos assuntos estratégicos, deveria ser o ministro, que atualmente é o Nery, que é Marcelo Nery, que é uma pessoa extremamente... Né, teve um período que a gente teve o Moreira Franco, que evidentemente talvez não tivesse a mesma sensibilidade e talvez não usou o plano, né, nem soube talvez do plano. Né, mas agora, como é o Nery, eu acho que a gente poderia até fazer uma... Questão até de uma certa cobrança, né? Cobrança, é. Se você tem uma determinada instituição técnica, o IPEA, mas o IPEA faz parte do governo. Se você tem uma instituição técnica que não faça parte do governo, portanto, tem uma preocupação política, né? Ela pode ter feito isso, é uma questão de até...
Não, o próprio Clube de Engenharia pode fazer. O Clube de Engenharia pode fazer. Sei lá. Não é difícil, né, você pode fazer uma curva ou pode fazer uma reta. Né? Não é verdade? A curva, ela favorece, mas exige um esforço maior no final. Né? Se você tem uma curva... Como é que se chama? Eu já me esqueci. Uma curva ascendente, né? Ou você tem uma reta, então vocês todo ano tem que cumprir aquela meta, né? Isso é relativamente fácil de fazer, o Clube de Engenharia faria isso com grande facilidade, porque os dados existem, né? Os dados existem, né? Mas enfim, outra parte da pergunta, quais os elementos para o sucesso do plano? Acho que o primeiro elemento, naturalmente, cada ministério está lá procurando realizar suas atividades, o Ministério dos Transportes está procurando, resolver a questão do sistema de transporte, da participação das ferrovias. Tem lá uma meta no plano sobre o aumento da participação do transporte ferroviário. Isso é fácil ver, eles têm lá os dados, é fácil ver se está acontecendo ou não. Não é uma coisa difícil. É até, digamos, até meio trivial, né? Que os dados existem. Enfim. Então, eu acho que o elemento para o sucesso do plano, a primeira coisa é verificar o que está ocorrendo. Né? Verificar o que está sendo feito, em que medida está, além daquilo que deveria ser feito a essa altura do tempo, né? Ou não. Né? Eu acho que esse é o elemento para outra pergunta. Bem, e a pergunta lá, o companheiro lá. Mas é um pouco isso. Ele havia mencionado que muitos já vem sendo feito. Né? E é verdade isso. Eu não estou de forma nenhuma negando isso, não. Muito tem sido feito. Eu não acho que, no sentido de que o plano foi colocado na gaveta, como disse o meu amigo Luiz Alfredo Salomão, né? Não é exatamente ser colocado na gaveta. Né? O fato é que aquilo são metas que são razoáveis, que elas são aceitáveis. Né? Agora, se elas estão acontecendo ou não sei em que medida estão acontecendo ou não, mas que é fácil aferir. E muita coisa vem sendo feita. Eu preciso saber se está sendo feita a uma taxa, né? Não é verdade? A uma taxa que permita chegar em 2022 atingindo aquele objetivo ou não. Né? E qual é a distância entre o que deveria estar ocorrendo e o que está ocorrendo. Não é que não esteja ocorrendo nada, pode até estar havendo crescimento, digamos. Vamos supor, você para atingir a meta, você teria que crescer a cada ano, sei lá, o número de alunos inscritos nas escolas teria que crescer, se você fosse fazer uma taxa de crescimento, não uma linha reta, né? Não é verdade? Digamos que teria que crescer a 3% ao ano, está aumentando o número de alunos, mas está aumentando a 2% ao ano. Não é zero, obviamente não é zero, pode ser até muito importante. Mas a 2% ao ano não chega lá. Não vai chegar lá. Né? É verdade. Enfim. Então muita coisa tem sido feita na área, enfim, todas as áreas, né? Não há uma paralisia propriamente, nem uma regressão, né? Não é isso. O número de, os índices de saúde têm melhorado significativamente, e assim por diante, né? Não é verdade? Isso é o que tem ocorrido. Né? Perfeito, bem. Continua aberta a perguntas. Bem, pois bem, temos uma pleiade de perguntas aqui agora da nossa juventude. Deixa eu só apresentar aqui o presidente do Sindicato dos Engenheiros, o Olímpio, que estava com compromisso e convidou o Olímpio para fazer parte da mesa. Pois bem, vamos lá, Sorriso. Pode fazer daqui mesmo? Pode ser. Sentadinho? Então, boa noite, ministro.
Bom, na tarefa de militante do movimento estudantil, estou aqui também para me municiar de alguns instrumentos. E você falou sobre a questão da desnacionalização da economia, sobretudo no que tange a nossa área de interesse, ao sistema educacional. Fazendo uma breve análise, tem havido uma prevalência das políticas pontuais, das políticas emergenciais, dos programas sobre as políticas públicas no âmbito da educação, ao ver da União Nacional dos Estudantes. Não que não seja necessário você cumprir metas emergenciais, metas pontuais, mas o programa estratégico de desenvolvimento da educação ela tem sido deixado de lado, tanto é que o Plano Nacional de Educação levou 6, 7 anos quase tramitando no Congresso Nacional. Bom, gostaria que o senhor fizesse uma análise em torno da questão do nosso sistema político, que talvez refreie essa possibilidade de desenvolvimento de um programa que seja estratégico, né? De um projeto que seja estratégico de longo prazo. E se isso tem relação, a necessidade da reeleição, da conformação de uma coalizão para governo, se isso de repente tem uma relação com o fato do Plano Brasil 2022 ele não estar sendo efetivamente cumprido. Para além disso, não sei se cada pergunta mesmo assim vamos perguntar, no que tange a regulamentação do ensino privado, sobretudo da entrada do capital estrangeiro, de que forma nós poderíamos criar marcos legais, né, regulamentação para refrear essa entrada, para transformar o nosso sistema educacional, ainda que privado, não que o sistema privado seja o nosso sistema ideal, mas que ainda que privado seja ele de capital nacional, né? Temos visto aí muitas universidades quebrando Brasil afora, a entrada do capital estrangeiro de uma forma muito, muito maciça, né, desnacionalizando o processo de ensino, afastando o ensino das características culturais e da nossa própria história. Então, eu gostaria que o senhor comentasse isso e em que aspectos nós podemos avançar na regulamentação do ensino superior privado. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Minha pergunta é sobre tecnologia e competitividade. Aproveitando que estamos no Clube de Engenharia, a minha pergunta se refere ao Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa que está sendo estratégico, mas que já foi utilizado, já foi implantado em outros países, como a China, a Índia, há 20 anos atrás, e recentemente nós demos esse pontapé inicial. Então, a minha pergunta, eu gostaria de saber, então, qual seria a visão do embaixador com relação a esse descasamento, Porque, se por um lado o setor produtivo, as indústrias, o parque industrial, ele está defasado, por outro lado, há um esforço do governo em qualificar a mão de obra, qualificar o capital humano para atuar no setor de pontas. Então, como é que fica essa situação? Por um lado, o setor produtivo ele defasado. Por outro, o governo ele tem tentado aperfeiçoar a formação dos estudantes através do contato com tecnologias de ponta no exterior, mas tem esse gap entre o setor produtivo e a formação, especialmente dos engenheiros, que cada vez mais estão tendo essa oportunidade em outros países. Então, eu queria saber só como fica qual a visão do embaixador com relação a sustentabilidade do Ciências Sem Fronteiras no que se refere aos seus objetivos maiores, de realmente os estudantes voltarem para o Brasil para, de fato, aplicarem o que aprenderam lá fora. Boa noite a todos. O embaixador fez um comentário sobre a importância da democratização dos meios de comunicação para o aperfeiçoamento e aprofundamento do nosso sistema democrático, Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua opinião nesse assunto, e também o deputado Edson Santos. Quais as medidas que os senhores acham que são necessárias para a gente conseguir alcançar a democratização? A opinião dos senhores sobre o projeto de a lei dos meios proposta pelo ex-ministro Franklin Martins e também sobre a política de distribuição de verbas publicitárias da SECOM.
Por favor, embaixador. Muito bem. Então, vamos... São muitas perguntas, né? Não são 3 perguntas. São mais de 10 perguntas, né? Na realidade, uma pergunta com uma subpergunta e tal. A primeira era... O primeiro tema é o tema da educação e o papel do capital estrangeiro. Já peguei de novo. Educação, a questão do Ciências Sem Fronteiras, a questão da mídia. Bem, a questão é a seguinte: aparentemente, as empresas de ensino elas se transformaram em empresas com capital na bolsa, sem que haja nenhuma restrição a que grupos nacionais ou estrangeiros adquiram a propriedade dessas ações e, portanto, a propriedade dessas instituições. Eu acho algo, não sei nem se a Constituição permite, eu acho que na área de saúde não permite. Na área de saúde não permite, no entanto, há uma tentativa de ingresso na área de saúde. Não sei, não tenho certeza. Quase certeza que não permite. Educação não sei se permite, é porque não havia essa visão da educação como sendo um negócio. A educação passa a ser um negócio lucrativo. Como é que você tem lucro numa escola? Você reduz o salário dos professores e aumenta as mensalidades. É o segredo